Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos lá, continuando os estudos e vamos terminar praticamente o volume 1 já. Rapidinho já tá acabando, viu? Vai entrar no volume 2. Glória a Deus. Vamos lá para o tema de hoje. É o capítulo 57 e 58. Efeitos da graça da confissão feita a Jesus e renovada várias vezes. Quem pode dizer os efeitos dessa confissão feita a nosso Senhor? Sentia-me toda encharcada na graça e ficou-me tão gravada que não posso esquecê-la, né, a confissão. E cada vez que me lembro, sinto correr um arrepio nos ossos e ao mesmo tempo sinto horror ao pensar qual é a minha correspondência a tantas graças que o Senhor me fez. Outras vezes o Senhor se dignou a dar-me Ele mesmo a absolvição, às vezes tomando o aspecto do sacerdote, e eu me confessava como se Ele o fosse, se bem que sentia efeitos diferentes, e depois de terminado se fazia saber que era, na verdade, Jesus. Às vezes abertamente Ele vinha mesmo, fazendo-se conhecer que era Jesus. Também algumas vezes tomava o aspecto do confessor, tanto que eu acreditava que falava com o confessor e lhe dizia todos os meus temores, minhas dúvidas. Mas pelo modo de responder-me, pela suavidade da voz, entrelaçada agora com a voz do confessor, como a voz do confessor, e agora como a de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos internos, descobria eu quem ele era, né? Quem era, os efeitos internos e o trato amável. Ah, se eu quisesse dizer tudo sobre estas coisas, me estenderia muito. Por isso, termino e ponho ponto. A outra parte aqui, fim da narração. Nova guerra entre a Itália e a África. Recordo que houve uma segunda guerra entre a África e a Itália, e o bendito Jesus, um dia cerca de 9 meses antes, me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um caminho muito longo, cheio de cadáveres imersos em sangue que a rios inundava o caminho. Então ela viu, né, as cenas que Jesus mesmo levou ela para ver, né, de cadáveres, né, de guerra, fruto da guerra entre a África e a Itália, para ela ver com os próprios olhos e sentir, né, aquele horror terrível que é o pecado da guerra, né, o flagelo da guerra. E dava horror ver esses cadáveres expostos ao ar livre, sem nem sequer ter quem os sepultasse. Então ela teve que ver tudo isso e não, né, e todos sem, não tinha quem sepultasse. Eu, toda assustada, disse a Nosso Senhor: que é isto? E ele: no próximo ano haverá guerra. Servem-se da carne para me ofender, e eu sobre sua carne quero fazer a minha justa vingança. Ele disse outras coisas, mas já passou tanto tempo que eu não me lembro. Agora aconteceu que, passado esse período de tempo, começou a se ouvir que entre a Itália e a África haveria guerra. Eu rogava ao bom Jesus que livrasse muitas vítimas e que tivesse piedade de tantas almas que iam para o inferno. Uma manhã, como o habitual,
Me transportou fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas de que devia vencer a Itália. Me pareceu encontrar-me em Roma, e eu vi os deputados que tinham conselho sobre o modo como deviam conduzir a guerra para estarem seguros de fazer vencer a Itália. Estavam tão inchados de si mesmos que davam piedade, os homens, os deputados. Mas o que mais me impressionou foi ver que estes tais, quase todos eram maçons. Olha só. Almas vendidas ao demônio. Então, a Luísa mesmo falando que os maçons são almas vendidas ao demônio. Que tristes tempos. Parecia que propriamente estabelecia o reino satânico. E sua confiança, em vez de colocá-la em Deus, a punham no demônio. Tá vendo? Os maçons, eles servem plenamente ao demônio. Se a Luísa está dizendo isso, é porque é verdade. Agora, enquanto estavam deliberando, meu bendito Jesus me disse: vamos ouvir o que dizem. Então me pareceu entrar em seu círculo junto com Jesus. Jesus caminhou no meio e derramava lágrimas sobre o seu miserável estado. Tá vendo? Jesus entrou no meio daqueles homens e estava chorando ao ver aqueles homens que eram vendidos a Satanás, né? Quando terminaram a reunião, né, de deliberar sobre o modo como deviam fazer, vangloriando-se de estar seguros da vitória, Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-os: confiais em vós mesmos, e por isso vos humilharei. Desta vez a Itália será derrotada. Então ele vai humilhar a Itália só por causa, né, deles serem tão cheios de si mesmos, confiando somente em si mesmos e não contando com Deus. É a Itália, é onde tem Roma, é onde tem a igreja. Mas só que eles querem vencer porque se acham melhor do que os outros. E Deus, de propósito, vai humilhar eles, né? De propósito, tá vendo? Nem considera-se que é a Itália, que é o local onde tem a igreja instalada. Jesus nem tem que considerar isso. Porque as pessoas são terríveis, terríveis, né? Então vamos lá. Então, é um efeito da graça da confissão feita com Jesus e renovada várias vezes. Então, Jesus várias vezes, né, atendeu a confissão da Luísa maravilhosamente, em várias circunstâncias, e ela narrou aqui. E ela falou que é muito bom, né? Ela sentia ali um medo muito grande de falhar, e repetir os pecados, né? E sofria muito, né? Sentia correr um arrepio nos ossos. E ficava encharcada na graça. O que que é a graça? É o perdão, né? O perdão de Jesus é a graça, né? O efeito da misericórdia de Jesus na redenção, o sangue que Jesus derramou, né? E que garante a nossa redenção, perdão dos nossos pecados, né? A misericórdia dele que se derrama sobre nós é a graça, né? É um rio de graça que corre, né, do coração de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, né? Se nós os confessarmos e tivermos verdadeira contrição, né, dos nossos pecados, que é realmente se arrepender e nunca mais querer cometer novamente aquele pecado, né? Sentir horror do pecado, sentir a dor de ter ofendido a Deus, não querer de forma alguma repetir esse ato. Aí a graça derrama plenamente no coração da pessoa, né? Fazendo com que ela perceba, sinta que foi plenamente perdoada. Então, a graça é o perdão, né, conquistado por Jesus na cruz para todos nós, né? Outras vezes, o Senhor se dignou a dar-me, Ele mesmo, essa absolvição dos pecados. Às vezes, tomando o aspecto do sacerdote. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Ele transformava no sacerdote. Eu sentia vários efeitos diferentes. Quando era o sacerdote e quando era Jesus, né? Ela ficava nessa situação ali, ficava na dúvida, tinha hora que ele estava vestido de sacerdote, parecia que era o sacerdote. E ela sentia alguma coisa diferente que vinha, porque era Jesus, né, que fazia conhecer que era Jesus. Em outras vezes ele já vinha com o aspecto confessor e ela ficava com dúvida, e ela falava com o confessor, né, sem medo nenhum, porque ela pensava que não era Jesus. Quando era Jesus, ela ficava com um pouco de receio de falar tudo, né? Ai, que engraçado. Mas pelo modo de responder-me, pela suavidade da voz, entrelaçada agora com a voz do confessor e agora com a voz de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos que eu senti internamente, descobri que eu era quem ele realmente era. E aí ela ia perdendo medo de Jesus também, né? Foi por isso que ele permitiu isso, né? Ele aparecer como um aspecto de confessor para ela poder perder todo esse medo de Jesus.
né? Então ela foi perdendo, porque daí ela já não tinha mais medo dele, é isso que ele queria, né? Que ela tivesse uma confiança muito grande nele. Aí depois ela vai falar dessa guerra da África, da Itália, né? E aí a gente vê o quanto que Jesus faz questão de mostrar para Luísa o horror da guerra, né? Dela ver mesmo com os próprios olhos e sentir todo aquele mal-estar de ver os cadáveres expostos ao ar livre sem ter quem os sepultasse, que eram cadáveres imersos em sangue que a rios inundava o caminho. Então ela viu tudo isso. Aí a gente entende claramente que Jesus ele sente a necessidade de levar a alma que ele está trabalhando nela para poder, né, ver realmente as ofensas que são feitas claramente. Ele quer que a pessoa realmente mergulhe nesse conhecimento, né, do sofrimento, né, das guerras, do pecado, né, da maldade. Ele quer que a pessoa realmente reconheça, conheça o que, né, o que estão fazendo, né, o que estão produzindo, né, de pecado no mundo. E é isso que acontece com a gente também. Jesus também nos provoca a ter esse empenho. Ele nos leva também a ter esse empenho de ver os pecados hoje em dia, né, através de vários outros meios, que são os meios das redes sociais, né, a televisão e tantas outras mídias que estão aí à disposição. A gente não precisa sair fora de nós mesmas. A gente só vê, né, quando Jesus pede pra gente, nos impulsiona a ver e a gente vê para poder a gente sentir a dor de Jesus de verdade, para a gente poder conversar com Jesus sobre aquele assunto, tentar entender o que está ali, né, o que está no coração de Jesus, o que ele vai fazer em direção a isso. É toda uma conversa, né? E é um trabalho muito importante de atos que nós vamos fazer em torno disso, vários atos diferentes, né? E ele disse outras coisas, mas já passou tanto tempo que eu não me lembro. Agora aconteceu que, passado esse período de tempo, começou a se ouvir que entre a Itália e a África viria guerra. Eu rogava ao bom Jesus, né, que livrasse muitas vítimas e que tivesse piedade de tantas almas que iam para o inferno, né? Porque numa guerra tem muita maldade, né? Tem muita coisa envolvida ali que acaba as almas também se perdendo, né? Não aceitando a salvação. Uma manhã, como habitual, me transportou fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas realmente que devia vencer a Itália, né? Porque se achavam mais ricos, mais capazes, mais com capacidade, com mais armas, com mais homens, com mais exército, né? Várias coisas. Me pareceu encontrar-me em Roma e vi os deputados maçons. Interessante, né? Que eram maçons, almas, quase todos eram maçons, almas vendidas ao demônio. E eles estavam tão inchados de si mesmos, que davam piedade. E o que é estar inchado de si mesmo? Confiar muito em si mesmo, confiar muito na sua inteligência, confiar muito na sua sabedoria própria, né? Ainda mais vendidos ao demônio, né? Confiar também no poder que recebiam do demônio. Que tristes tempos, né? Jesus mostrando para ela também essa realidade. E é interessante que ele pede assim: vamos entrar no meio deles para ver o que estão falando. Então Jesus faz isso comigo também, né? Ele quer que eu fique entendendo, que eu entenda a cabeça dessas pessoas ruins, sabe? Nos vídeos que eu tô assistindo, eu às vezes ouço o vídeo do próprio maçom explicando como que é a maçonaria. Porque Jesus quer que eu ouça os caras conversando entre eles, explicando o que é a maçonaria aos olhos deles, né? Jesus quer que eu veja, né, a maldade no coração dessas pessoas, né? O fingimento, toda a falsidade, tudo. Jesus quer que depois a gente vai conversar e ficamos muito tempo conversando sobre essas coisas que ele me mostra, né, na internet. Muito incrível. Então parecia que propriamente estabelecia o reino satânico. Olha só que forte, gente. Reino satânico. E sua confiança, em vez de colocá-la em Deus, a punham no demônio. E hoje está mais forte, mais do que nunca isso, tá? Agora, enquanto estavam deliberando, meu bendito Jesus me disse: vamos ver o que eles estão dizendo. Então, Jesus, ele faz a Luísa chegar perto. Porque ele quer conversar com a Luísa, ele quer interagir com a Luísa e fazer ela participar de tudo isso que ele está sofrendo, em ver os homens tão inchados e tão soberbos e tão terríveis, pérfidos, muita perfídia, muita maldade, muita ganância, nossa, terrível. E ele, para justificar que depois ele ia castigar essas pessoas, né? Também. Então pareceu entrar em seu círculo junto com Jesus. Jesus caminhou no meio deles e derramava lágrimas sobre o seu miserável estado.
Jesus chorava vendo aqueles homens tão soberbos, tão inchados de si mesmos, né? Quando terminaram de deliberar sobre o modo que deviam fazer, vangloriando-se, eles se vangloriando de estarem seguros da vitória, Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-os: confiais em vós mesmos e por isso vos humilharei. Desta vez a Itália será derrotada. Então a Luísa também, ela fica ali rezando, né, para não ter esses flagelos, mas Jesus está mostrando para ela, vai ter que ter o flagelo. Você tá vendo que eles estão provocando a minha ira? Então, também é isso também que é o interesse de Jesus, tá bom? Para poder justificar a ira dele, né? A justiça que vai cair matando, né? Porque a guerra é um flagelo da justiça divina. E aí a Luísa, que é vítima, precisa entender. Então, nós não somos almas vítimas do jeito que a Luísa era, mas nós somos almas reparadoras. E nós fazemos companhia e consolamos o coração de Jesus. E nós, então, ficamos consolando o coração de Jesus em ouvindo o que ele tem a dizer e os desabafos dele sobre esses assuntos, né? E nós choramos junto com Jesus e oferecemos nessas lágrimas, né, nossas intenções, rezando por essas pessoas, rezando pelas pessoas pecadoras para que elas sejam salvas, né, e tudo mais, pedindo luzes para elas e tudo mais, muita coisa. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais, amém? Deus abençoe a todos, Jesus, eu confio em vós, fit.